Uma palavra de Deus para você. Fique comigo até o final desse vídeo. Eu sou o missionário Edivaldo e nós vamos meditar na palavra de Deus no capítulo 29 do livro de 1 Crônicas. Esse livro, para você se inteirar, ele foi escrito 1015 anos antes de Cristo. Então, é um conhecimento interessante para todos nós e nós vamos falar sobre a história de Davi, quando ele exorta o povo para que deem ofertas para o templo. Então, é uma passagem muito interessante para mim e para você. E eu peço você que não saia desse vídeo, que você que está me ouvindo também não saia, porque Deus tem uma palavra para mim e para você nesse dia maravilhoso. Tá certo? Porque eu costumo dizer que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. As pessoas geralmente compartilham coisas que não é de Deus. E quando se trata das coisas de Deus, as pessoas têm uma grande dificuldade. Mas Deus vai te dar graça e você vai continuar comigo nesses versículos, pois Deus tem uma palavra para você, tá certo? Então vamos à palavra de Deus. Deus disse ainda o rei Davi, né? Então depois disso, Deus usou o rei Davi, né? E toda a assembleia. Então, somente a Salomão, meu filho, Deus escolheu. Ele é jovem e teno, e a obra grande, porque a casa não é para homem, e sim para o Senhor Deus. Então, nesse versículo 1, a gente já observa que esses versículos eles continuam falando do relato do que Davi dissera a toda a congregação com respeito a seu filho Salomão, não é? No versículo 2, a palavra de Deus continua dizendo: E eu, com todas as minhas forças, preparei para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, e prata para as coisas de prata, e bronze para as de bronze, e ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, e pedras de ônix, e pedras preciosas, e pedras negras, e pedras de diversas cores, e toda sorte de pedras preciosas e pedras de mármore em abundância. Então, esse versículo 2, eu chamo a sua atenção para o seguinte: a preparação de Davi nunca foi para si mesmo, não é? Aí eu chamo a sua atenção, a preparação para a casa de Deus é tudo para Deus. Então, por isso que nós precisamos fazer com excelência, porque às vezes nós queremos a nossa casa luxuosa, a nossa casa maravilhosa e a casa de Deus. Você tem pensado nisso? Como que está a casa de Deus? Então, aqui a gente entende que, mas é tudo que Davi fez foi para Deus, né? Entretanto, se o Senhor, o nosso Deus, ficar em primeiro lugar, então as bênçãos virão, né? De tal forma e para o indivíduo que pensa dessa forma. Nós vamos encontrar essa explicação melhor quando você for estudar Mateus, no capítulo 6 e versículo 33, você vai observar Deus falando isso com você, o cuidado da casa de Deus. Voltando à palavra de Deus, no versículo 3, e mais ainda, por quanto tenho, né, afeto à casa do meu Deus, eu guardo em meu tesouro particular ouro e prata, que, além de todas as coisas que preparei para a casa do santuário, dei para a casa de meu Deus. Olha para você ver esse versículo 3, não é? Então, no valor do dólar, né, se fosse hoje, inflacionário hoje em dia, Davi pessoalmente teria dado mais de 10 mil de milhões, se fosse hoje, né, nesse dia de hoje. Nós estamos no ano de 2021. Se fosse hoje, Davi teria doado para a casa de Deus, para a igreja daquela época, 10 mil milhões de dólares, não é? Para a construção do templo. Então, o custo do templo seria aproximadamente 1 trilhão em moeda do ano de... Aqui, esse cálculo foi feito em 2004, e nós estamos hoje em 2021. Então, você vê 10 milhões de dólares foi o que Davi doou naquela época.
Então, às vezes, nós não queremos doar nada para a casa de Deus. Por isso que Davi foi um homem muito abençoado, muito próspero, porque Deus sonda o coração. E, às vezes, você está congregando numa igreja, a igreja está caindo aos pedaços, e sua casa está luxuosa, sua casa está maravilhosa, e você não atenta para isso. Mas vamos para o versículo 4 da palavra de Deus. Ou seja, 3.000 talentos de ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata refinada para cobrir as paredes das casas. Não é? Então, no versículo 4, que nós ora acabamos de ler, isso está entre, não é, o que foi dado pessoalmente por Davi. Não é? E você tem contribuído na casa de Deus, na igreja onde você vai? Ah, mas eu não sou rico. A palavra não fala de riqueza, a palavra fala de coração, de ser voluntário, de dedicar, de ofertar. Davi deu esse valor, mas tem muitos outros que deu valores menores, tá certo? Então, voltando à palavra de Deus, no versículo 5, ouro, pois para as obras de ouro, e prata para as obras de prata, e para toda a obra de mão dos oficiais. E quem quer que fazer hoje oferta ao Senhor? Aí a Bíblia pergunta: e quem quer fazer hoje oferta ao Senhor? Isso não sou eu que estou dizendo, isso está escrito no versículo 5 do capítulo 29 do livro de 1 Crônicas, né? Então, nosso serviço a Deus sempre deve ser a base de um espírito voluntário, não é? Nós precisamos também que o Senhor aceite a consagração de tudo, não é? Porque pequeno ou grande, não importa o valor. Como Deus nos deu gratuitamente, daremos a Ele também gratuitamente, não importa o valor, conforme as suas condições. Mas nós precisamos ter um coração mais grato, ter um coração mais puro, sermos mais dedicados à obra do Senhor, tá certo? Então, voltemos aqui para a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Deus vai continuar falando comigo e continuar falando com você. Então, vamos ver o que Deus fala aqui na palavra, no versículo 6, para a nossa meditação. Versículo 6, Deus vai falar: então os príncipes das famílias e os príncipes da tribo de Israel, tribunos e centuriões, com os superintendentes da fazenda do rei, ofereceram de sua própria vontade, não é? E deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, e 10.000 dracmas, e 10.000 talentos de prata, e 18.000 talentos de bronze, e 5.000 talentos de ferro. Então, aqui eles deram voluntariamente, não foi nada forçado, né? Eles sentiram no coração de doarem. O versículo 8, e tudo o que se achou de pedras preciosas foram dadas para o tesouro da casa do Senhor, em mãos de Jeiel, o Gesonita, e se regozijou o povo por ter contribuído voluntariamente, porque com coração perfeito ofereceram ao Senhor de sua própria vontade, né? Então, nós observamos aqui que as palavras coração perfeito, né, significam que a sua motivação era totalmente livre de avareza, né? As pessoas daquela época, eles não eram avarentos, né? Então, tal oferta sempre resulta em grande gozo, grande alegria. Você contribui, mas com alegria, com gozo, né? Porque não adianta ficar juntando tesouro aqui na terra, sendo que a obra de Deus está carente. Mas nós vamos aqui para o versículo 10, para nós finalizar esse capítulo, o louvor e oração de Davi. Deste modo também muito se regozijou o rei Davi e bendisse ao Senhor diante de toda a congregação, dizendo: bendito sejas tu, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. A gente observa aqui a majestade da sua oração, incluir adoração. Como nós estivermos orando, deve ser uma oração fervorosa, de gratidão, tá certo? Reconhecimento
da natureza inerente, não é? Que da nossa dependência humana para com Deus, tá certo? Então, esse auto-humilhação, confissão que nós precisamos ter e fazer, né, concernente à dedicação de todas as ofertas, de tudo aquilo que a gente tem que fazer, a oração, tanto para o povo em geral, para as pessoas que estão sofrendo, estão precisando, como também para as pessoas em particular, tá certo? Para os líderes em particular, para a liderança em particular. Então, o versículo 11 diz: Tua é, ó Senhor, a magnificência, né? A gente observa aqui, nesse livro maravilhoso que nós estamos estudando, que nós estamos lendo, essa questão de nós honrarmos, não é? As pessoas, valorizar. Então, no versículo 11 fala: Tu é o Senhor, né? Magnificência e o poder, e a glória, a vitória, e a honra, porque todas as coisas que estão nos céus e na terra são tuas. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu és exaltado sobre todos que estão por cabeça. Então, semelhante à oração do Senhor Jesus, quando Jesus orou ali em Mateus 6:13. Então, nós precisamos aprender a fazer essa oração, né? Aprendermos a sermos gratos por tudo que Deus tem feito por nós, tá certo? Versículo 12: As riquezas e a glória estão diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão está a força e o poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar a força a todas as coisas. Agora, pois, nosso Deus, nós te damos graças e louvamos o seu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos oferecer de nossa própria vontade coisa semelhante? Por tudo é teu e o recibo de tua mão damos. Então, nessa oração, está exaltando a Deus, dizendo que nós não temos nada, tudo é de Deus, não é? Então, embora eles estivessem dando voluntariamente a obra de Deus, então tudo era que Deus primeiramente os tinha dado, assim como acontece com todos nós, né? Deus nos dá e sonda o nosso coração, se nós somos voluntários, também para retribuir, ok? Então, o versículo 15 diz que porque nós, estrangeiros e arrivistas, somos diante de ti, como todos os nossos pais, os nossos dias são como sombras sobre a terra, e não há esperança em ti. Ó Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para edificar a casa ao seu santo nome, da tua mão vem, e tudo é teu. Olha para você ver que sinceridade, sabendo que nada nós temos, tudo é de Deus. Ele apenas coloca em nossas mãos para nós administrarmos. Versículo 17. E eu bem sei, meu Deus, que tu esquadrinhas os corações e que a retidão te agrada. Por isso, eu, com sinceridade de meu coração, voluntariamente te ofereci tudo. E agora vi com alegria que o teu povo que aqui se encontra agora te ofereceu espontaneamente. Que maravilha. Que lindo. Às vezes você fala assim: mas eu queria ouvir uma mensagem, uma pregação, um pastor eloquente, um pastor que fala bonito. Meu amigo, minha amiga, isso aqui é Deus falando. Isso aqui não sou eu, isso aqui é a palavra de Deus. Se você não está gostando, misericórdia, porque eu estou apenas lendo a Bíblia. A Bíblia é Deus falando comigo e com você, tá certo? Então, vamos prestar atenção, que é bem possível que a ênfase com que Davi diz aqui, não é? Essa explicação aqui desse versículo 17, ele dizendo, eu bem sei, né, tem um motivo especial, né? Qual o motivo? O conceito de Deus como que esquadrinha o coração. Então, Davi está reconhecendo que Deus esquadrinha o nosso coração. O que a gente está pensando, o que você está pensando agora, Deus esquadrinha. Não é verdade? Então, é um que muito frequentemente é realçado no Salmo de Davi. Então, Davi sempre realça isso. Que Deus sabe o que você exatamente está pensando agora. É isso que Davi estava dizendo. Então, versículo 18, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, nossos pais,
conserva perpetuamente esta vontade no coração de teu povo e encaminha o seu coração a ti. Olha que maravilha, né? Então, constantemente guarda o pensamento do Senhor em nossa imaginação e coração. Então, Davi estava dizendo isso nesse versículo. Então, constantemente nós precisamos guardar, né, em nosso coração tudo aquilo que Deus quer que a gente faça. Vamos para o versículo 19. Deste modo, dá a meu filho Salomão um coração perfeito, para que guarde os teus estatutos e para que faça todas as coisas e te edifique a casa para a qual eu tenho feito de preparativos. Depois disso, Davi, a da congregação, louvai agora o Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou o Senhor Deus de seus pais, inclinando-se adoraram diante do Senhor e do rei. Olha para você ver. Na casa de Deus, no templo, se dobraram, oraram, clamaram, agradeceram, intercederam. Isso é que Deus quer de todos nós. Combinado? Vamos fazer isso em nome de Jesus? A palavra de Deus. Esta aqui é a palavra de Deus. Não é palavra minha. Eu não estou inventando. Está escrito aqui na Bíblia. 1 Crônicas, capítulo que nós estamos lendo, 29. Agora vamos para o versículo 20. Depois disso, Davi, a toda a congregação, olha para você, presta atenção. Louvai agora o Senhor vosso Deus. Então, toda a congregação louvou ao Senhor Deus de seus pais, inclinando-se, adoraram diante do Senhor. Olha para você ver. Inclinando, demonstrando humilhação. Hoje, as pessoas não querem inclinar na casa de Deus. As pessoas não querem dobrar o joelho na casa de Deus. Não sei por quê. Mas hoje hoje é feio fazer isso. Não sei por quê. Mas aqui, olha para você ver. Então, versículo 21. E sacrificaram vítimas ao Senhor, né? Aqui está falando de animais. E ofereceram ao Senhor holocausto no dia seguinte 1.000 bezerros, 1.000 carneiros, 1.000 cordeiros, com as suas libações e muitos sacrifícios por todo Israel. Muito lindo o sacrifício das pessoas. Então, olha para você ver. Então, aqui, muito provavelmente, os sacrifícios foram oferecidos sobre a eira de Araúna. Você já ouviu falar sobre Araúna, não é? E o Jebuseu, onde o templo seria construído. Então, já estava consagrando aquele local, né, fazendo sacrifício ali, onde seria construído o templo. E nós encontramos também uma explicação interessante nesse versículo 21, né? Tudo sempre é claro ali no Calvário, não é? Muito interessante isso. Então, toda a prata e todo o ouro dados nessa ocasião memorável, né? Não comprar redenção, nem sequer uma alma. Então, a explicação interessante aqui, que esse dinheiro não é para comprar alma, não é para comprar bênção, isso aqui é gratidão, porque a casa de Deus tem que ser excelência, o melhor é para Deus. Às vezes nós queremos o melhor para nós, não é? Então, isso só poderia obter pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. As almas são salvas através do sangue de Jesus que foi derramado ali no Calvário. Tá certo? Agora, isso que a gente faz para Deus é para oferecer o melhor para Deus. Então, o dar do povo assinalava para o Calvário. Então, quando você está fazendo uma doação para a casa de Deus, isso vai assinalar lá para o Calvário. Isso vai assinalar que você é grato pelo sangue que foi derramado lá no Calvário. Tá certo? Assinala lá para o Calvário, né? Calvário. Então, o terreno do templo assinalava para o Calvário. Tudo é para o Calvário. Tudo é lá para a cruz de Cristo. Tudo de Cristo. Vai para o Calvário. Tempo mesmo assinalada para o Calvário. Tudo é para o Calvário. Tudo nos direciona para o Calvário, onde Cristo se entregou por mim e por você. Então, de fato, todo o terreno do templo poderia ter sido saturado com sangue, né? Olha para você ver essa explicação muito interessante. O sangue que foi derramado ali naquele lugar, naquela terra, né, para um olhar não espiritual, teria sido um espetáculo grosseiro, inaceitável. Então, a pessoa que não é espiritual, ela não entende o que é espiritual. Para ela é loucura, para ela é confusão, mas que o Espírito Santo vem te iluminar. Então, para aqueles que conhecem o seu Senhor e o seu amor pela humanidade perdida,
falaria da redenção tão gloriosa que seria indescritível. Essa redenção, essa morte, esse sangue derramado ali na cruz do Calvário. Então, nós vamos terminar agora falando que Salomão é feito rei, no versículo 22, nós já vamos terminar esse capítulo. Muito obrigado por você estar conosco até agora. Significa que você é de Deus, né? Deus está falando com você através desta palavra. E comeram e beberam diante do Senhor naquele dia com grande gozo. Então, quando o nosso culto está acordado com o Calvário, sempre há festa, sempre há alegria, né? Porque tudo é para Deus, é para Cristo. Nós devemos comemorar, nós devemos estar sempre alegres, comemorando, não é verdade? Então, com grande gozo, com grande alegria, nós devemos estar sempre comemorando. Então, fizeram o rei pela segunda vez, Salomão, filho de Davi, e ungiram ao Senhor por príncipe e a Zadok por sacerdote. As consagrações na casa de Deus é muito interessante, né? Sempre ter consagração, diaconato, presbitério, evangelismo, pastores. Então, a segunda unção tem referência à primeira unção, como está realçada no 1 Reis, no capítulo 1. Entretanto, esta unção é feita diante de todo Israel. Então, a unção geralmente é motivo de grande festa na igreja, né? Quando vai ungir, consagrar alguém, não é? Então, no versículo 23 diz que: e se assentou Salomão como rei no trono do Senhor, em lugar de Davi, seu pai, e foi próspero, e todo Israel lhe obedeceu, e todos os príncipes e poderosos e todos os filhos do rei Davi prestaram comemoração ao rei Salomão. E o Senhor engrandeceu em extremo a Salomão aos olhos de todo Israel, e lhe deu glória de reino, qual nenhum rei a teve antes dele em Israel. Então, aqui refere-se a Salomão, porém, mais em particular, não é? Em particular do maior que Salomão, o Senhor Jesus, que é maior do que todos os reis, o que acontecerá na idade do reino vindouro, né? Então, no reino vindouro, o mundo irá reconhecer que ninguém é maior do que Jesus, por mais que o homem queira tomar a glória para si. Então, nós vamos agora finalizar esse capítulo, falando da morte de Davi, no versículo 26 a seguir. Assim reinou Davi, filho de Jessé, sobre todo Israel, e o tempo que reinou sobre Israel foi de 40 anos, 7 anos reinou em Hebrom, e 33 anos em Jerusalém. E morreu de boa velhice, cheio de dias, de riquezas e de glória, e reinou em seu lugar Salomão, seu filho. Então, nós observamos aqui que ele não morreu com doença, não morreu assassinado. Então, chegou um momento que Deus aprove recolher, não é? Então, assim se concluiu a vida de um dos maiores homens de Deus, não é? Davi. Então, redigiu mais da metade dos salmos. O que é inspiração dada por Deus, né? E ele foi dado os planos do tempo, todo o desenho do tempo Deus deu para ele, e ele passou para o seu filho, né? Que seria o maior edifício que jamais fora construído, outro igual pela mão do homem. Então, sobretudo, seria o antepassado da encarnação, do qual seria chamado Filho de Davi. Seu nome é o primeiro nome humano no Novo Testamento. Então, se você for lá em Mateus 1:1, o primeiro nome de um ser humano que você vai ver lá vai ser o dele, né? E, além disso, o último nome humano no Novo Testamento, em Apocalipse 22:16. Então, no Novo Testamento, ele foi mencionado o primeiro homem, e no último versículo também do Novo Testamento ele é mencionado. Porque ele é um tipo de Jesus. Que maravilha. Versículo 29. E os fatos do rei Davi, desde os primeiros até os últimos, estão escritos no livro das crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente, com relação a todo o seu reinado e o seu poder, e os tempos que sobre ele passaram, e sobre Israel, e sobre todos os reinos daquela terra. Então, terminamos capítulo, versículo 30, né? Que até a sua época maior está por vir. Então, aqui eu me refiro à idade do reino vindouro, quando Cristo voltará. Quando o reino de Davi
continuará sobre todo Israel, diretamente sobre o Senhor Jesus. Aqui, Jesus é o tipo que a gente falou lá no início, né? A gente vai encontrar isso em Ezequiel, no capítulo 37, o versículo 24, versículo 25. Que Deus continue te abençoando. Muito obrigado por você estar conosco. Eu sei que você vai compartilhar, que você, se ainda não é inscrito, vai se inscrever, porque você é de Deus, e quem é de Deus ouve a palavra de Deus, quem é de Deus compartilha a palavra de Deus. Eu sei que Deus te abençoou, que Deus tem te guardado, tem te protegido, tá certo? O vídeo é simples, mas importante é a palavra. Importante é o objetivo da palavra. Importante é o objetivo de divulgarmos a palavra de Deus, tá certo? Até o próximo vídeo, que Deus continue te abençoando, te guardando, te protegendo. Um abraço, um beijo no seu coração, e você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Creia somente e verás a glória.